Olá, meu nome é Reginária Gomes, sou professora de Química do Liceu de Banabuiú. Estarei hoje conversando com vocês um pouquinho sobre o conceito de ligações químicas, com foco em ligações iônicas e ligações covalentes. Os objetivos da nossa aula de hoje é aprender a conceituar o que é uma camada de valência, entender a importância da regra do octeto e saber interpretar o que é uma ligação iônica e uma ligação covalente. A camada de valência é a camada que fica mais longe do núcleo, tá certo? É a camada ao qual, quando você tem a distribuição eletrônica, ela vai ser a que vai acomodar os elétrons que vão ser transferidos ou que vão ser compartilhados nas interações. Essa camada de valência, a gente vai observar também que ela vai ter a propriedade de ter, para ter a estabilidade, ela vai compor de 2 a 8 elétrons. Voltando ao conceito sobre a questão da camada de valência, a gente observa que lá na tabela periódica, os elementos que são dados como estáveis, ou seja, que tem baixa reatividade e ele não tem baixa interação, com outros átomos, são os gases nobres. Quimicamente falando, é porque esses gases eles possuem uma quantidade fixa de elétrons. Então, por essa quantidade, ele não tem a necessidade nem de ganhar, nem de perder e nem de compartilhar elétrons. Então, com isso, eles serão o modelo a ser seguido para a gente poder estabelecer as ligações, tá bom? Então, para a gente falar que um átomo ele tende a se ligar, ele vai se ligar de acordo com a necessidade de estabilidade eletrônica. E ao espelho dele são os gases nobres, tá certo? Observando a distribuição eletrônica dos gases nobres, a gente observa que o hélio ele tem 2 elétrons na sua última camada. Já o neônio tem 8, até chegar ao randônio, também que possui 8. Então, esse valor dado de estabilidade, 2 para o hélio e o restante 8 para os demais, serve de modelos para os demais elementos químicos, ao qual a ligação vai ser estabelecida com a única regra de o elemento, para ter estabilidade, ele precisa ter 8 elétrons na sua última camada. E esses 8 elétrons, ele vai ter, como é que ele vai conseguir? Ele vai se ligar. E nessa ligação ele pode perder, pode ganhar ou até mesmo compartilhar os elétrons. Basicamente, as ligações existentes, as ligações interatômicas, entre os átomos, elas podem ser ligações do tipo iônica, que é quando você tem a interação de um metal com um não metal, ou até mesmo o hidrogênio com um ametal. Temos também uma ligação que é do tipo covalente, e essa ligação covalente eu também posso chamar de ligação molecular. Ela é a interação existente entre os ametais com ametal, certo? Ou também se eu tiver o hidrogênio com metal. Então, veja aí que o hidrogênio ele é um ser especial que ele se encaixa nas duas situações. E já a ligação metálica é a interação quando você tem de metal com metal, tá certo? Então, só lembrando, os metais com os não metais, quando eu tiver essas duas interações, iônica. Quando eu tiver exclusivamente entre não metais, covalente. Quando eu tiver exclusivamente entre os metais, é ligação metálica. Observando essa interação aqui, a gente vai pegar e analisar a situação do octeto, tá certo? Observe que eu tenho o elemento de sódio e eu tenho o elemento cloro. O sódio, na sua última camada, na sua última esfera, ele só possui um elétron. E já o cloro, ele tem a quantidade de 7 elétrons na sua última camada. Então, quem é que está mais próximo de conseguir ter 8 elétrons na última camada? O cloro. Então, o cloro, nessa situação aqui, ele tem maior facilidade para ganhar. Então, o cloro aqui, ele está lá no grupo dos não metais. Então, não metais, eles vão ganhar ou compartilhar. Nessa situação aqui, como ele está com sódio, o sódio só tem um. Um para chegar em 7, para chegar em 8, falta 7. Então, com a interação dele com o cloro, é mais fácil ele pegar o quê? Ele cedeu o elétron. Então, nessa situação aqui, eu tenho um metal com não metal, alguém perde, alguém ganha. Então, a interação existente é uma ligação do tipo iônica. O que seria isso? É quando alguém perde e alguém ganha. Só que a ligação vai acontecer por quê? Porque no momento que ele perde, ele fica positivo.
e no momento que ele ganha, ele fica negativo. É uma atração eletrostática. Então, pela atração eletrostática, por ter cargas diferentes, ele vai então conseguir formar o composto, um composto iônico. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma situação de interação entre o sódio e o flúor. O flúor é do mesmo grupo lá do cloro, então ele possui 7 elétrons na sua última camada. E ele é mais eletronegativo. Então, o que é que eu vou analisar? O sódio, pelo fato de ter só um, ele vai ceder um elétron. E esse um elétron vai ser transferido para a camada de valência do flúor. Porém, as cargas geradas vai exercer a atração, e nessa atração vai ter os compostos. Então, o elemento que é mais eletronegativo, no caso aqui o flúor, ele ganha o elétron. E já o cloro, ou o sódio, ele vai perder o elétron. Então, aqui formou a ligação iônica. Se na ligação iônica eu vou ter alguém que vai perder e alguém que vai ganhar, existe nome específico para cada um desses componentes. O elemento que sempre perde são chamados de cátions, tá certo? Se eu não sei identificar um cátion, é só observar a carga dele. Quem tem carga positiva, eu tenho o que eu chamo de cátion. Então, aqui eu tenho o sódio em duas maneiras. Eu tenho ele no estado fundamental, né, com o seu número 11, que é o número atômico dele, distribuição bem bonitinha aqui. E eu tenho ele aqui no estado excitado, ao qual ele cedeu, ó, a última camada dele foi cedida, última camada não, o último elétron foi cedida para o cloro. Então, nessa situação aqui, esse estado aqui eu não chamo mais de sódio, eu chamo de cátion de sódio, tá certo? Aqui eu tenho o ânion. O ânion é que vai fazer o par com o cátion. Sempre vai ser assim, ó. Primeiro o positivo, depois o negativo. O ânion, como é que eu identifico? Porque ele está com carga negativa. O cloro está no estado fundamental, camada dele, última camada com 7 elétrons. No estado excitado, eu não tenho mais o cloro, eu tenho um ânion de cloro. Esse ânion de cloro vai ter, então, os 8 elétrons. E ele vai ter a ligação com sódio por causa da atração eletrostática, por causa que tem cargas opostas. Cargas opostas, segundo a física, tendem a se atrair. Bom, mas Régia, toda vida esse composto vai ser assim, um perde e outro ganha? É. Só que às vezes quem vai perder pode variar a sua quantidade de elétrons. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser até 3. E já quem vai ganhar também pode variar. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Então, essa oscilação, essa variação de doação e de recebimento de elétrons, a gente vai, então, ter que fazer o chamado a fórmula do composto iônico, que vai ficar variando. E essa fórmula é muito simples. É só você observar a carga dos participantes. A carga do cátion e a carga do ânion, ao qual tem uma regrinha chamada de regrinha do abraço. A regrinha do abraço estabelece o seguinte, que a carga de um vai ser o valor da quantidade do seu oposto. A carga do outro, a mesma coisa. Então, eu tenho aqui um elemento que tem 2, o valor da carga, e esse elemento aqui tem 1. Então, esse 1 vai ser a quantidade do cátion, e esse 2 vai ser a quantidade do ânion. Então, essa regrinha aqui não tem erro. Você consegue fazer a fórmula do composto fácil, fácil, fácil. Vamos observar aqui a interação que eu tenho do cálcio e do flúor. O flúor tem carga negativa. Se não aparece nada, é 1. Então, 1 é a quantidade do cálcio. Já o cálcio tem carga mais 2. Então, vai ser o quê? Vai ser a quantidade do flúor. Então, eu fiz aqui a moléculazinha, ó. Molécula não, composto. O composto formado foi o fluoreto de cálcio. Ao qual, como é que eu sei que é esse valor aqui? Por causa da distribuição das interações entre os elétrons. Aqui eu trouxe um exemplo, ao qual esse exemplo você poderia fazer de duas maneiras. Eu poderia analisar a tabela periódica, porque através da família eu posso muito bem predestinar qual é o valor da carga, ou então eu posso através da configuração eletrônica. Eu aconselho a vocês a aprender pela configuração eletrônica, porque, por exemplo, se eu for fazer o vestibular da UES, o vestibular da UES, ele é comum dar apenas o número atômico. Então, não tem como eu pegar e adivinhar, ou então decorar a tabela toda. Então, mas pelo número atômico, eu posso fazer a configuração e identificar qual o período e qual é a família, certo? Então, é cativo. Aqui no nosso caso aqui, ele está trazendo a interação entre o sódio e o cloro. O que é que a gente vai analisar aqui? O sódio tem número atômico 11, fizemos a configuração.
Última camada dele, um elétron. Então, automaticamente, a carga dele vai ser mais um, né? O cloro, fizemos a configuraçãozinha, carga 7. Então, ele aqui tem a tendência de ganhar um elétron, porque 7 para 8 é 1. Esse daqui, o cátion, toda a vida o valor da carga dele é o valor da camada de valência. E já esse daqui, o cloro, né? Ou então o ânion, é o contrário, é o que falta para chegar em 8, tá certo? Vocês não se confundam. Então, aqui nessa situação, eu vou ter duas formas de eu poder trabalhar com essa situação. Ou eu escrevo a fórmula de Lewis, ou formato eletrônico. Régia, o que é a fórmula de Lewis? É quando você deixa claro os elétrons participantes da camada de valência. Então, quando eu boto um pontinho aqui e os 7 pontinhos aqui ao redor do cloro, é porque eu estou deixando ilustrado os elétrons que estão participando. E eu coloco a seta. A seta significa de quem é que está saindo o elétron, tá certo? E o nome, a fórmula mais comum é essa fórmulazinha aqui, aquela padrão, ao qual eu só sei a carga dele, porque foi estabelecida lá, né, que a gente fez, né, a gente deduziu, né, e nisso você faz o emparelhamento dele. Emparelhou, então, a proporção é perde 1, ganha 1. Então, formou o compostozinho aqui, bem clarinho, né? É o cloreto de sódio. Nesse segundo exemplo, a gente tem a interação entre o cloro e o flúor. O que acontece? Novamente com a questão do número atômico. Eu tenho flúor com número atômico 9. Fiz a distribuição, observei que a última camada dele, ó, tem 7 elétrons. Então, se ele é o ânion, é o que falta para 8. Então, 7 para 8, falta 1. Então, a gente deduz que a carga dele é menos 1. Já o cálcio, fizemos a distribuição e observamos que a última camada é a camada 4. Camada 4 tem 2 elétrons. Então, a gente sabe que o cátion, o que for o valor da carga, o que for o valor da última camada vai ser o valor da carga. Então, automaticamente, ele vai perder os 2 elétrons. Então, eu tenho uma desproporção nas quantidades. Então, nessa desproporção, quando eu for pegar e trabalhar dos dois modos, pela fórmula de Lewis, eu vou ter que pegar e fazer o quê? Cada flúor precisa de 1, mas o cálcio tem 2. Então, o flúor vem e chamou outro coleguinha para pegar e dividir o seu elétron. Dividir o par de elétrons que vem do cálcio. Então, automaticamente, eu tenho esse formatozinho aqui para a notação de Lewis. Já para a fórmula do íon, é só usar a regrinha do abraço. A quantidade da carga, o valor da carga, vai ser a quantidade para o seu oposto. O valor da carga, a quantidade para o seu oposto. Então, cálcio é 1, flúor é 2. Formou, então, o fluoreto de cálcio. Para a gente finalizar sobre as ligações iônicas, o último exemplo ele traz a interação entre o oxigênio e o alumínio. Oxigênio, ele possui última camada com 6 elétrons, então é o que falta para 8. 6 para 8 faltam 2. Já o alumínio, ele é metal. Metal, o que ele tem, ele perde. Então, no caso aqui, fizemos a configuração, a última camada aparece 2 vezes com 3 elétrons. 2 aqui, ó, e 1 aqui. Então, são 3 elétrons na última camada, então são os 3 que ele vai perder. Fazendo pela a notação de Lewis, ó, a gente tem a distribuiçãozinha aqui. Mas, Régio, como é que eu faço isso? Ora, não viu que está desproporcional? Faz lá a questão da regrinha do abraço. A quantidade, o valor da carga vai ser a quantidade do seu oposto. Então, se a carga do alumínio é 3, então a quantidade de oxigênios que eu preciso, precisa de 3. Já o oxigênio, a carga é 2, então a quantidade de alumínio é 2. Para fazer o equilíbrio final ficar 0. A minha intenção é chegar em uma fórmula a qual a fórmula final fique zerada, tá certo? Não gere carga. Então, com isso, a gente pega e faz, ó, os lados dos negativos, dos ânions, e os lados dos cátions. Então, aqui, ó, 2 átomos de alumínio, cada um perdendo 3 elétrons, e os átomos dos oxigênios, com os seus 6 elétrons de origem, cada um está ganhando 2 elétrons. Então, aqui eu tenho a distribuição de acordo com o Lewis, tá certo? Bom, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, a gente no exercitar, nós iremos desenvolver mais os nossos conhecimentos, tá bom? Até mais.